graças a Deus. Estamos todos juntos para mais um tempo na presença do Senhor, para mais uma semana, né? E eu quero começar orando, então, quero começar com a primícia mesmo, né? Nos apresentando na presença do Senhor e pedindo para que Ele nos abençoe, pedindo para que Ele nos guarde, pedindo para que Ele possa nos tocar nas nossas ansiedades. Então, eu quero convidar você a fechar os teus olhos, convidar você a clamarmos pela presença do Senhor juntos nessa manhã, e logo após isso nós vamos para a nossa leitura bíblica. Tá? Sejam todos bem-vindos que estão chegando aí, a Daia, eu vi o Digo chegando aí também, a Celi está aí, bom dia Celi, que bom, né? Joia, graças a Deus. Vamos orar então, e aí a gente vai bater um papo gostoso aqui na presença do Senhor com a palavra dele. Senhor, obrigado por mais um dia, obrigado Deus, te agradecemos por essa manhã, te agradecemos pelo privilégio de estarmos, Senhor Deus, na primícia, na primeira hora do nosso dia, nos achegando a Ti. Senhor Deus, ainda em família, em comunhão com os irmãos. Como é bom, Senhor, a Tua palavra nos diz que onde 2 ou 3 estão reunidos, Tu estás presente. E somos mais do que 2 ou 3. Os Teus filhos já estão chegando aqui, Senhor Deus. Oh, Pai, obrigado por estarmos tendo este grande privilégio de buscarmos a Tua presença. Senhor Deus, essa de fato é a melhor hora do nosso dia, é o melhor momento, Senhor Deus, do nosso dia, porque podemos nos achegar a Ti, podemos, Deus, inclinar o nosso coração a Ti, podemos pedir a Ti pelas nossas necessidades, podemos, Senhor Deus, confiar que a Tua promessa é sobre nós. Senhor Deus, que o Teu bom ânimo, Senhor, é derramado sobre nós, a nossa fraqueza, o Senhor se faz forte. Senhor, e neste bom ânimo que vem, Senhor Deus, nós nos lembramos que o Senhor venceu o mundo e que nós podemos então nos ancorar em Ti, podemos, Senhor, nos alicerçar nesta pedra fundamental, nesta pedra angular que é o Senhor. Obrigado, Deus, obrigado por mais um dia. Te damos graças, Senhor Deus. Reconhecemos o Teu nome sobre todo nome. Reconhecemos, Deus, o Senhor sobre todos os senhores, Senhor Deus. Tu és o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Tu és o médico dos médicos. Tu és o advogado dos advogados. Tu és aquele que cuida da nossa causa. Tu és aquele que vai à frente, que aplana o caminho, que adestra as nossas mãos para a batalha. Tu és aquele que revoga as nossas causas. Tu és aquele que cura e que levou sobre si todas as nossas enfermidades. Tu carregou no madeiro, Senhor, que foi moído, transpassado pelas nossas vidas, Senhor Deus, e nós nos rendemos a Ti. Senhor, nós te pedimos por cada necessidade, te pedimos por cada demanda do nosso coração, da nossa alma, do nosso corpo, Senhor Deus, em nome de Jesus e principalmente do nosso espírito. Vem, Senhor Deus, agir em nós, vem nos transformar, vem, Senhor, mortificar o velho homem e vem, Senhor, trazer vida abundante, Senhor, debaixo desta novidade de vida, dessa liberdade que o Senhor pagou um alto preço para que vivêssemos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Permita-nos contemplar a eternidade nesse dia. Permita-nos, Senhor, olharmos para aquilo que o Senhor já fez por nós, Senhor Deus, e em gratidão, Senhor Deus, nos achegarmos a Ti e também pedirmos a Ti pelas nossas necessidades. Eu oro para que o Senhor toque cada vida, cada necessidade, cada enfermidade, Senhor, trazendo cura, trazendo provisão para cada necessidade de recursos. Pai, em nome de Jesus, abre portas de trabalho para os meus irmãos que possam estar desempregados. Abre, Senhor Deus, uma provisão financeira, Senhor Deus, para aqueles que possam estar na necessidade. Em nome de Jesus, nós oramos, Pai, e te agradecemos porque o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. E nós então nos ancoramos nessa verdade, nessa promessa de que Tu és conosco. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, a todos vocês que foram chegando, ao pastor Eduardo, Patrícia, Xande de São Paulo, meu amigão, parceiraço aí das antigas, Ceslavo também, olha, do Neneide, mãe do Tom, todos que estão aí, sejam todos muito bem-vindos, aos que não aparecem também aqui na tela. É um privilégio podermos estar juntos mais uma vez na presença do Senhor. E eu quero mergulhar contigo mais uma vez aqui no livro de Gênesis. Ainda estamos no capítulo 4,
né? Sexta-feira passada nós falamos a respeito do primeiro homicídio, quando Caim, então por ciúmes, por inveja de Abel, da oferta de Abel, do carinho de Deus para com o coração sincero de Abel, ele vai lá, mata o seu irmão, né? E o Senhor então dá uma lição a Caim e ainda assim o poupa, né? Dizendo que aquele que fizesse algum mal contra ele pagaria por 7 vidas dos seus familiares. E agora aqui nós vamos entrar na descendência de Caim, e já no versículo 17 eu quero ler contigo do capítulo 4 de Gênesis, onde a palavra diz o seguinte: Caim e sua mulher tiveram um filho e lhe deram o nome de Enoque. Mais tarde Caim construiu uma cidade e a chamou de Enoque, o nome do seu filho. Enoque foi pai de Irade, que foi pai de Meujael, que foi pai de Metusael, que foi pai de Lameque. Lameque teve 2 mulheres. Uma delas se chamava Ada e a outra Zilá. Ada teve um filho chamado Jabal, que foi o antepassado dos que criam gado e vivem em barracas. Jamal tinha um irmão chamado Jubal, que foi o antepassado de todos os músicos que tocam lira e flauta. Zilá, por sua vez, teve um filho chamado Tubal-Caim, que era ferreiro e fazia objetos de bronze e de ferro. Tubal-Caim tinha uma irmã chamada Naama. Certo dia, Lameque disse às suas mulheres: Ada e Zilá, escutem-me, mulheres de Lameque, marquem bem o que eu digo. Matei um homem porque me feriu, matei um moço porque me machucou. Se são mortas 7 pessoas para pagar pela morte de Caim, então se alguém me matar, serão mortas 77 pessoas da família do assassino. Vamos parar até aqui hoje. Algo muito rico que nós podemos ser confrontados, né? E nos deparar com a nossa humanidade aqui, longe dos caminhos do Senhor. Amados, nunca se esqueçam disso, em nome de Jesus, que quando eu e você estamos próximos ao Senhor, quando eu e você nos aproximamos de Deus para viver a boa, perfeita e agradável vontade dEle, nós temos o privilégio de termos Ele como aquele que nos conduz a lugares de vida, que nos conduz a fontes de vida, que nos conduz ao propósito, ao desígnio pelo qual Ele estabeleceu vida e derrama sobre nós a sua vontade, derrama sobre nós o motivo pelo qual nós podemos acordar radiantes e vivermos intensamente naquilo que Ele nos deu. Os desígnios do Senhor, eles são muito maiores do que os sofrimentos desse mundo, ao ponto de suplantar, quando eu e você estamos debaixo do propósito, da vontade do Senhor, ainda que passemos por necessidades, ainda que passemos por sofrimento, ainda que passemos por momentos dos quais nós não conseguimos nem entender o porquê estamos passando, o Senhor é capaz de trazer vida, gerar vida dentro de nós, ao ponto de nós vencermos tudo isso que o mundo pode nos acometer, né? Agora, quando nós vamos em direção ao nosso bel prazer, quando nós vamos em direção à nossa própria vontade, nós começamos então a mudar a vontade do Senhor para com a nossa própria vontade. Eu quero ressaltar 2 coisas aqui nesse texto, onde nós vamos falar a respeito de Lameque, descendente de Caim, onde lá no versículo 19 que nós lemos, a primeira coisa que o texto mostra para nós e nos confronta com a nossa própria humanidade é quando diz que Lameque teve 2 mulheres. Espera aí, como assim Lameque teve 2 mulheres? Se Deus havia feito homem e mulher, macho e fêmea os criou, e ele disse: deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á à sua mulher e tornar-se-ão uma só carne. Aqui nós vemos já fruto do desejo humano, nós já vemos então uma instituição da poligamia, né? Quebrando os valores de uma monogamia, quebrando os valores que Deus havia estabelecido para que o homem e a mulher se tornassem um. Agora nós encontramos o Lameque, né? Que poderíamos até dizer uma meleca, né? O nome dele vai nos lembrar de coisas terríveis que na nossa humanidade nós vamos então viver.
A primeira é a instituição da poligamia. Ele decide. A palavra não nos mostra nada mais além disso. Ela nos aponta um caminho de degradação. Ela nos aponta um caminho de desistência de viver aquilo que Deus havia pedido. Um caminho de abandonar a vontade do Senhor para o seu próprio bel prazer. E ele diz, Lameque teve 2 mulheres. E aqui começa então um momento poligâmico, onde a partir de Lameque, preste atenção, ainda que aqui não seja oficializado pela própria palavra de Deus, que é instituído uma poligamia, ou seja, tornar-se normal os homens se casarem com mais do que uma mulher, é o primeiro indício daquilo que vai acontecer ao longo do Antigo Testamento inteiro. E só em Jesus isso é resgatado, né? Só em Jesus ele vem e traz de novo essa aliança onde ele diz, olha, é necessário restaurar isso daí, né? Então Jesus vai lembrando dos primórdios, Jesus vai falando, vai dando dicas e ao longo de todo o Evangelho ele deixa as pistas e ele deixa de novo essa restauração, né, do movimento monogâmico, desde quando Deus criou o homem e a mulher, para que fosse assim, né, para que o homem tivesse uma mulher, a mulher tivesse um homem e eles então se unissem. Nós encontramos isso, um grande estrago na história. Veja só que pela vida de um homem que decide mudar um contexto bíblico, um contexto onde Deus pede e se agrada uma instituição divina que é o casamento, né? Que é o matrimônio com um homem e com uma mulher. Agora aqui nós encontramos um homem que abre um rasgo nessa história, que abre um indício nessa história, e a partir dele então nós encontramos vários que vão seguir essa ideia maluca, que vão seguir esse princípio. Então, lembre-se, no dia de hoje eu quero te lembrar, a palavra quer te lembrar, que muitas das vezes está nas nossas mãos permanecermos fiéis naquela ética que é o Senhor que estabeleceu para nós, nas ordenanças que quando nós vivemos e praticamos, nós continuamos um rastro celestial, continuamos um rastro de criatura obedecendo ao Criador, mas ao mesmo tempo, quando nós abandonamos, quando nós nos rebelamos, quando nós decidimos fazer a nossa vontade, nós também criamos um rastro de desobediência, um rastro de desagrado, daquilo que muitas e muitas gerações poderão colher por conta de um coração desobediente, de um coração que desagrada ao Senhor. Outra coisa que Lameque faz, nós vemos aqui, os versículos vão continuar falando a respeito de seus filhos, mas num determinado momento, num certo dia, no versículo 33, a Bíblia diz que certo dia Lameque disse às suas mulheres, e aqui ele faz uma canção. E olha como é forte este homem designado, obstinado em fazer aquilo que o seu coração lhe apraz, em rasgar a vontade de Deus, em desfazer as ordenanças do Senhor. E ele canta uma canção então, né? Aqui talvez seja a primeira canção secular, a primeira canção que desagrada o coração de Deus, a primeira música que rompe as alianças com o Senhor. E ele diz nessa canção, Ada e Zilá, escutem-me, mulheres de Lameque, marquem bem o que eu digo. Ou seja, ele então começa a prescrever a sua própria vontade. Ele começa a prescrever em cima daquilo que Deus já havia ordenado, em cima daquilo que Deus já havia estabelecido, em cima do próprio trilho que Deus havia colocado o homem, ele coloca um novo trilho para ir para novas direções. E ele diz, marquem bem o que eu digo. Matei um homem porque me feriu. Matei um moço, olha, 2 assassinatos aqui. Matei um moço porque me machucou. Se são mortas 7 pessoas para pagar pela morte de Caim. E aqui ele se lembra da promessa de proteção de Deus para com a vida do seu ancestral Caim, onde o texto diz lá no versículo 15, né, quando o Senhor fala a Caim, mas isso não vai acontecer, pois se alguém matar você, serão mortas 7 pessoas da família dele com vingança. E ele diz, então se alguém me matar, serão mortas 77 pessoas da família do assassino. Ou seja, ele prescreve em cima da prescrição de Deus
e ele diz o seguinte: olha, eu vou estabelecer agora aqui o meu destino, eu vou estabelecer aqui agora um decreto, eu vou escrever. E o homem então começa a trilhar esse caminho, né? A nossa humanidade começa a ser aflorada aqui por meio de Lameque, e ele começa então a prescrever o seu destino, começa a prescrever aquilo que poderia ou não ocorrer na vida dele. E nós então vamos observando na palavra de Deus essa degradação, esse distanciamento do Senhor. Se já não bastasse o distanciamento físico, de não estar mais no Éden, de não estar mais na presença de Deus, agora nós começamos a observar um distanciamento das ordenanças, das práticas, de tudo aquilo que o Senhor havia já falado e estabelecido. Então a minha oração para nós nessa manhã, o meu clamor para nós nessa manhã, é que eu e você não sejamos como Lameque, que eu e você não trilhemos o nosso próprio caminho pelo nosso bel prazer, pela nossa própria vontade, mas que a gente possa se agarrar na boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, que nós possamos nos especializar em buscarmos aquilo que está no coração de Deus, para que a nossa vida suba como uma adoração, né? Não como essa canção carnal de Lameque, como essa canção que estabelece a sua própria vontade, mas que a nossa canção seja uma adoração a Ele, e a nossa vida, né, um verdadeiro sacrifício na presença dEle, abrindo mão das nossas próprias vontades, abrindo mão do nosso próprio desejo, para estarmos então desempenhando no nosso coração, aprendendo cada vez mais daquilo que lhe agrada, daquilo que está no seu coração, né? Porque quando eu e você então abrimos mão de nós mesmos, quando eu abro mão de mim, quando eu abro mão da minha vontade e eu dedico a minha vida em conhecer ao Senhor e agradar-me dele e buscar da forma em que ele se alegra para que eu viva, então dessa forma certamente o Senhor começa a derramar das suas bênçãos sobre nós, né? É muito notório quando nós vemos no Antigo Testamento, quando o Senhor se alegra com a vida, com o coração de um rei, quando ele se alegra com o coração de um servo, imediatamente o Senhor traz paz, imediatamente o Senhor abre as fronteiras, imediatamente o Senhor traz relacionamentos, traz amizades, né? Todas as coisas parecem que começam a se engrenar, porque o Senhor se agrada do coração daquele que busca os seus preceitos, que busca a sua vontade. Então, não seja como Lameque, não seja como este homem obstinado em fazer aquilo que ele queria fazer, mas seja como um servo do Deus Altíssimo. Que a tua canção não seja uma canção para decretar o desejo do teu coração, mas que seja uma canção para enaltecer aquele que era, que é e que sempre será. E que o teu coração clame pelos princípios do Senhor, que o teu coração clame voltar, regressar para o início, para a forma em que Deus estabeleceu, para a forma em que Deus instituiu, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero então encerrar esse momento com uma canção que fala a respeito disso, desse retorno, desse lugar de reencontro com os preceitos do Senhor, para que você e eu possamos então adorá-lo e enaltecer o nome dele, digno de todo louvor e toda adoração, em nome de Jesus. Encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro
quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Eu quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Que eu e você possamos desejar e voltar ao Senhor, a esse primeiro amor, nesse dia. Que esse dia seja dele, completamente dele. Que a boa, perfeita e agradável vontade dele satisfaça o teu coração, cheio de ânimo, cheio de desejo, mas que principalmente cheio de vontade para acertar, cheio de vontade para se remir naquele que é o caminho, o único caminho. Não há outro caminho senão o caminho de Cristo na nossa vida, em nome de Jesus. Que Ele possa te conduzir a estes passos verdejantes que só Ele tem para você. Não caia nas ciladas desse mundo, não caia naquilo que parece que é ouro, que reluz, mas que não é ouro. Mas se renda à vontade dEle, que é única para a minha vida e para a tua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe e, se Deus assim permitir, até amanhã. Um beijo no teu coração.